senador Magno Malta, que se recupera de uma cirurgia, comentou em vídeo a atitude dos colegas senadores que aprovaram a criação de mais um imposto para tirar dinheiro dos brasileiros, ressuscitando o antigo DPVAT, mas ainda mais caro. Magno Malta disse: o Senado, neste momento, está votando a volta do DPVAT. Que vergonha! Que vergonha! O senador desabafou: nós temos o maior imposto do planeta. Vocês estão sendo esfolados. Cambada de desgraçados. Malta lembrou que o governo Bolsonaro aboliu o imposto e disse: a reação deles foi tão forte que um senador chegou a ficar com esse apelido, senador DPVAT. Pois é, ele deve estar satisfeito agora. Que vergonha! Essa imundície tinha que ter sido jogada no lixo e nunca ter entrado em pauta. É revoltante. O senador também informou pelas redes sociais que está agindo para fiscalizar as ações do governo federal na catástrofe que atingiu o Rio Grande do Sul. Ele disse: é preciso investigar o que de fato vem ocorrendo no Rio Grande do Sul. Muitas denúncias envolvendo bloqueios de suprimentos que são imprescindíveis nesse momento. Se comprovado, é mais que absurdo. É uma desumanidade completa. A NTT publicou hoje uma portaria afrouxando a fiscalização desses suprimentos. Por quê? Tudo isso precisa ser muito bem esclarecido. Por isso, protocolizei esse pedido de informações. Todos temos que nos unir nesse momento tão delicado para o nosso país. Não é hora de partidos, ideologia e nem de brigas pessoais. Vamos em frente para ajudar o Rio Grande do Sul. Empresários e cidadãos brasileiros estão sofrendo perseguição política por terem apoiado o ex-presidente Jair Bolsonaro ou por defenderem valores conservadores. Com uma canetada, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou a renda de sites e canais conservadores, com o apoio e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses do trabalho de jornais, sites e canais conservadores estão sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer o controle da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O Senado, nesse momento, está votando a volta do DPVAT. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. O governo anterior, o governo de Jair Bolsonaro. E aí? Estão com saudade? Aboliu o DPVAT. Uma iniciativa de dar a mão para os brasileiros. Nós temos o maior imposto do planeta. Vocês estão sendo esfolados. Cambada de desgraçados. Jair Bolsonaro aboliu. A reação deles foi tão forte que um senador chegou a ficar com esse apelido. O senador DPVAT. Pois é, ele deve estar satisfeito agora. Que vergonha. Essa imundície tinha que ser jogada no lixo e nunca ter entrado em pauta. É revoltante. Oi pessoal, Magno Malta aqui. Eu estou no meu processo de recuperação, mas nenhum sofrimento pode se igualar à tragédia do Rio Grande do Sul. Por isso mesmo, de longe, a minha assessoria preparou pela manhã, logo pela manhã, e protocolamos um pedido de informações da NTT
e também ao Ministério da Fazenda, para que pudesse nos informar os incidentes ocorridos com aqueles misericordiosos que estão levando donativos para Porto Alegre, dos incidentes deles serem parados. Muita falação sobre isso, muita gente comentando sobre isso. Eu gostaria de dizer a eles que há momentos na vida em que a graça é maior do que a lei. Hoje à tarde, a NTT publicou flexibilizando exatamente aquilo que eu coloquei aí. Pela manhã, o ofício pedindo informações e sugerindo a flexibilização, porque nesse momento, a vocês do governo, a NTT, eu quero dizer uma coisa. Ensinado pela minha mãe, há momentos na vida em que a graça é maior do que a lei. E esse é um momento da graça com o povo, com a população do Rio Grande do Sul. Por favor, não crie problemas. Essa tomada de posição de flexibilizar é a coisa mais inteligente e humana a se fazer. Nesse momento, temos que agir com misericórdia, sacerdotalmente, e não criar problemas. Isso não é a hora de ninguém, isso não é a hora de partido, não é a hora de disputa, não é a hora de nada. Isso é a hora em que nós temos que aproveitar para exercer a misericórdia e mostrar unidade, esquecermos todos os problemas, as incidências políticas. Foi culpa de quem, não foi culpa de quem, inventar coisas com pessoas e contra pessoas. Aliás, pessoas que estão trabalhando, estão ajudando. Se vocês gostam dessas pessoas ou não gostam, não importa. Esse é o nosso momento, elas estão fazendo. Pelo amor de Deus, vocês da imprensa, a velha imprensa, para de criar problema com quem está trabalhando, com quem está fazendo. Há momentos na vida, de novo, que a graça é maior do que a lei. Meu querido amigo, irmão, senador veneziano Vital do Rego, senhoras, muito obrigado, senhores, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras, brasileiros que estão nos assistindo, nos ouvindo pelo trabalho digno da equipe da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Senhor presidente, em momentos dramáticos como a gente está vivendo no Brasil, surgem sentimentos que unem uma nação, sentimentos de amor, de compaixão, de solidariedade, mas também transparecem outros sentimentos que não são positivos, que é, muitas vezes, de inveja, de politicagem em cima da dor das pessoas, e o que a gente está vendo generalizado nos preocupa. Eu costumo dizer que uma ação importante nunca impede que outras ações igualmente importantes e necessárias sejam realizadas simultaneamente. Digo isso porque o Brasil vive, atualmente, duas grandes crises simultâneas. A catástrofe que afeta gravemente a vida das nossas irmãs e dos nossos irmãos gaúchos, e o avanço contínuo da censura em todo o território nacional que abala seriamente a nossa democracia. E eu vou mostrar aqui dados. Vou mostrar como as pessoas no Brasil também estão aflitas com relação a não ter a sua inteireza, a sua integridade, no poder pensar, falar. Ontem, dia 7 de maio, junto com outros parlamentares brasileiros, tive a honra de participar em Washington, capital americana, de uma audiência histórica na Comissão de Relações Exteriores da Câmara de Deputados norte-americano, como uma comissão de relações internacionais, que é presidida por Chris Smith, que é o presidente da subcomissão também global de direitos humanos. Eu conheci esse atuante deputado, olha como as coisas são, como Deus é incrível. Eu conheci esse deputado, Christopher Henry Smith, que já tem muitos mandatos nos Estados Unidos, é um dos parlamentares mais longevos norte-americanos, e ele
foi em 2005, quando ele esteve no Brasil, no Congresso Nacional. Eu nem sonhava ser político. Eu estava aqui como um ativista pró-vida, segurando cartaz na comissão lá na Câmara dos Deputados. Ele veio fazer uma palestra contra a legalização do aborto. Olha como são as coisas. Essa audiência que ele presidiu ontem, eu estava lá sentado na primeira fila, foi provocada pelo relatório com quase 500 páginas, feito em abril último pela Comissão de Assuntos Judiciários da própria Câmara dos Deputados, com graves denúncias de violação constante à liberdade de expressão no Brasil. Foram ouvidos os depoimentos fidedignos do jornalista Michael Shellenberger, que é americano, e que está sofrendo a perseguição também desse regime que hoje está vigente no Brasil. O CEO da plataforma Rumble, que foi praticamente banida do país, um depoimento fortíssimo que ele deu lá, o Chris Pawlowski, e o emocionado depoimento, testemunho, o senador Plínio Valério, do jornalista brasileiro exilado, eu vou repetir, exilado nos Estados Unidos, que é o Paulo Figueiredo. Aliás, esse comitê, inclusive nessa semana, no início dela, já acionou a OEA para obter esclarecimentos oficiais sobre os graves episódios que estão abalando a nossa democracia. Essa questão de censura, de perseguição da oposição, dos conservadores. Porque esse assunto aqui, ele transcende direita e esquerda. Se é contra governo, se é a favor de governo. É liberdade de expressão. É um direito garantido pela nossa Constituição. E esse comitê da Câmara dos Deputados já acionou a OEA. O que é que ela tem feito? Porque desde o ano passado, parlamentares brasileiros, como eu já fui outras vezes, denunciamos o que está acontecendo na OEA. Agora, olha o que acontece no Brasil, senador Plínio, enquanto a gente está, o mundo está olhando para a nossa nação com relação à caçada implacável à livre opinião. O mundo está descobrindo que o Brasil não tem democracia. E no meio dessa tragédia, ontem, o governo brasileiro, governo Lula, através da Secretaria de Comunicação e do próprio ministro da Justiça, agem no sentido de calar os brasileiros que fazem críticas às falhas governamentais no socorro aos nossos irmãos, nossas irmãs gaúchos. Falhas, inoperância. Não pode mais criticar. É isso. É por isso que querem esse PL da censura a todo custo. Não pode denunciar o que está errado. Agora, olha só. Pediram simplesmente para que a Polícia Federal investigue imediatamente várias pessoas, vários perfis, vários parlamentares, inclusive um colega nosso, senador Cleitinho, por estarem divulgando em suas redes a inoperância do governo. É verdade. É verdade. Parece que eles vivem numa ilha, no mundo de Alice. Não está vendo o que está acontecendo? Uma das denúncias divulgadas por vários veículos de comunicação do Brasil mostra, senador Plínio, caminhões transportando produtos sendo multados em postos da Polícia Rodoviária Federal por razões puramente burocráticas. Uma profunda incoerência num momento de calamidade em que brasileiros de praticamente todos os estados têm feito cotização, têm se desdobrado, contribuindo voluntariamente numa grande corrente do bem para diminuir um pouco da dor e do sofrimento do povo do Rio Grande do Sul. Se essas denúncias fossem realmente falsas, então por que hoje, ou seja, 8 de maio, a Agência Nacional de Transportes Terrestres
publica a portaria número 110, autorizando a flexibilização na fiscalização aos caminhões transportando donativos para o Rio Grande do Sul. Mais uma grande prova da importância da garantia da liberdade de expressão nas redes sociais. Pior ainda foi a fala ontem da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, em sua rede social no X, ao elogiar o desempenho do governo no enfrentamento da crise, aproveitou, sabe para quê? Para pedir voto. Olha só a cabeça dessa turma. Depois da forte e negativa repercussão, a ministra removeu a postagem e publicou outra, tentando consertar o grave erro. Foi aquela mesma que pegou o jatinho e foi lá no jogo, lá no Morumbi, também fazer ideologização. É importante aqui ressaltar duas pesquisas recentes ocorridas no Brasil, senhor presidente. A primeira delas, feitas pelo Datafolha, em setembro de 2023, mostrando que 61% dos brasileiros estavam tristes e com medo no futuro do Brasil. 61% em 2023. Datafolha, que é outra do senador Plínio. A segunda realizada agora, nesse mês, pelo Instituto Paraná Pesquisas, mostrando que exatamente 61% da população tem medo de falar ou escrever o que pensa no Brasil. Isso é democracia? Onde? Ou seja, medo da censura e da perseguição política em plena democracia. Existe um provérbio, senhor presidente, conhecido popularmente, que se aplica muito bem no atual momento. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Além do Congresso Nacional dos Estados Unidos, já apresentamos essas denúncias sobre o amordaçamento em grande escala, numa caçada implacável aos conservadores, no escritório das Nações Unidas em Nova York e também em congressos em Portugal e na Argentina. O mundo precisa saber o que está acontecendo aqui no Brasil com o avanço da chamada ditadura da toga, em total interesse com o governo Lula, em total sintonia ideológica, política com o governo Lula. O governo federal, senhor presidente, assim como alguns ministros do STF, não aceitam críticas. Estão acima de qualquer crítica. Aqueles que estudam história da formação e do funcionamento das ditaduras no mundo verificam que a censura é sempre um dos seus principais instrumentos para a manutenção do poder. Último minuto, se eu me permitir. A censura quase nunca é utilizada para combater mentiras, atualmente chamadas de fake news, mas sim a verdade. Principalmente a verdade inconveniente, que incomoda muito aqueles que se acham donos do poder, os poderosos. Enquanto existirem comunicadores e empreendedores com passaportes cancelados, contas bancárias bloqueadas e rede social derrubada por ordem judicial, e temos até um senador da República, sim, Marcos Duval, até deputado sendo interpelado judicialmente pela OAB, que deveria defender a Constituição. Nós vamos continuar fazendo a nossa parte. Eu vou continuar fazendo a nossa parte, até que o Senado também tire um dos processos do impeachment que tem de ministro do Supremo e cumpra seu dever constitucional. Muito obrigado, senhor.